Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresenta A Igreja no Mundo, abril de 2015. A seguir, uma peça flutuante da história do mundo. E a honra e a gratidão oferecidas a estes dois líderes por preservarem-na se estendem a muitos outros. Vamos contar como esse maravilhoso exemplo de resgate de um tesouro continua em andamento. Às vezes, o concerto de Natal fica tão repleto de deslumbramento e alegria que até as celebridades convidadas não querem perder um único momento da magia. Quero ver como que é. Quero assistir. Além disso, a beleza natural do sudoeste americano combina com a refinada obra de outro templo recém-construído. E antes do fim do ano, haverá mais 4 no hemisfério ocidental. Vamos levá-los a cada um deles, bem perto do dia da sua dedicação. E ele tem um prato culinário para quase todo tipo de gosto, mas agora está abordando a nutrição com algumas aulas práticas. Só que desta vez, a lição é para os que realmente não entendiam disso até serem chamados a servir. Mas primeiro, um apóstolo é convidado para falar no Vaticano. A evidência que ofereço é pessoal. Muito pessoal. No coração de Roma, convidado pelo Papa Francisco e dirigindo-se a um público com alguns dos mais respeitados líderes e pensadores religiosos de nossos tempos, Henry B. Eyring, da primeira presidência, resumiu na Conferência do Vaticano sua mensagem sobre o casamento a uma simples verdade de sua vida, a de que seu casamento de 52 anos com Kathleen e sua família de 6 filhos iniciou com a esperança de um homem solteiro. Se eu me casar com ela, vão conseguir me tornar todas as coisas boas que eu sempre quis ser. Eu disse ao homem sentado ao meu lado: está vendo aquela moça? Eu daria tudo para me casar com ela. E assim começaram os primeiros passos rumo à vida em família do presidente Eyring. E em uma mensagem bem pessoal sobre o significado do casamento, o presidente Eyring destacou a família, a proclamação ao mundo, elaborada pelos líderes da Igreja há quase 20 anos. A família foi ordenada por Deus. O casamento entre o homem e a mulher é essencial para seu plano eterno. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe, que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Juntamente com outros líderes religiosos e acadêmicos, o presidente Eyring chegou a Roma em 15 de novembro para essa reunião internacional, acompanhado de Elton Perry, dos 12, e de Gerald Cosset, do Bispado Presidente. Eu estava muito interessado em conversar com muitas pessoas de várias nações, de todos os continentes da Terra, e todos estavam preocupados com as tendências que vemos. Quero ver um reavivamento religioso resultar disso, no qual os púlpitos da América e do mundo inteiro se inflamarão com os benefícios do casamento e o valor da unidade familiar. Isso nos deu a oportunidade de ver o quanto temos em comum com todos, o sentimento da santidade da família. O Papa Francisco abriu a conferência e cumprimentou alguns dos líderes que estavam sentados bem à sua frente. O presidente Eyring e o Papa Francisco foram apresentados e a imagem de sua breve conversa foi rapidamente compartilhada no mundo inteiro. Acho que o número de pessoas ali presentes que acreditavam que a família foi ordenada por Deus era extraordinário. E pensando nos milhões de pessoas que podemos influenciar, estou otimista. As contribuições feitas durante a Conferência do Vaticano foram variadas e memoráveis. O casamento ainda é o que sempre foi, nossa melhor chance de felicidade aqui na Terra. Mais tarde, ouviremos mais sobre a dinâmica e abrangência das suas mensagens e receita para o amor no lar. Queremos compartilhar nossas preocupações sobre a crescente tensão e polarização entre os defensores da liberdade religiosa e os defensores dos direitos dos gays. Abordando os 2 pontos de vista no mesmo dia, membros dos 12 representantes das auxiliares femininas e dos interesses da Igreja. O elder D. Todd Christofferson recebeu representantes da imprensa no Centro de Conferências em 27 de janeiro em um evento especial.
Sua missão? Estabelecer um ponto de equilíbrio para nossas leis ao defender o livre exercício da prática e da expressão religiosa, respeitando leis que protejam as pessoas gays e lésbicas da discriminação e do preconceito, e as pessoas religiosas das repercussões negativas contra elas. Os élderes Oaks e Holland, dos 12, e a irmã Marriott, da Presidência Geral das Moças da Igreja, apresentaram vários pontos de vista que a Igreja, a comunidade LGS e os legisladores podem adotar para garantir um tratamento justo e a inclusão para todos. Estamos envolvidos em um grande debate sobre o casamento, a família, a consciência individual e os direitos de todos, e o lugar da liberdade religiosa na sociedade. Esses são problemas sérios que exigem uma atitude séria de pessoas engajadas em um debate ponderado e respeitoso. Conclamos o governo local, estadual e federal a servir a todo o povo, aprovando leis que protejam as liberdades religiosas vitais para as pessoas, famílias, igrejas e outros grupos religiosos, enquanto também protejam os direitos dos cidadãos LGS. Desde essa entrevista, a Assembleia Legislativa de Utah aprovou a Lei Estadual 296, que procura atingir esse equilíbrio e é apoiada pelos dois lados. Para ouvir na íntegra a entrevista com a imprensa, acesse mormonnewsroom.org. Se for uma questão de cura, Todas as coisas que ela costumava dizer me voltaram lembrança. ou uma questão de fé, Deus está sempre a meu lado. talvez seja uma questão de perdão, Por mais tenebrosa que pareça, sempre há esperança. mas também a questão do rumo que a sociedade está tomando. Como a fé será bem recebida em um mundo cada vez mais hostil em relação à religião? Apesar do contínuo declínio na filiação, frequência e comprometimento religioso nos Estados Unidos, há um profundo movimento em progresso, não tanto motivado pelas várias práticas de seus seguidores, mas pelo bem mais abrangente realizado no mundo quando os fiéis reúnem-se e procuram maneiras de ajudar e curar a humanidade. Que dia, que ótimo dia! Sim, um ótimo dia! O mais recente exemplo decorrente desse movimento é um site midiático chamado Faith Counts, no qual são narrados exemplos da religião na prática, servir ao próximo, estender a mão em paz, erguer os abatidos. A fé nos ajuda a reconhecer o que há de divino dentro de nós, independentemente de nossas diferentes práticas, ou do que chamamos de religião. Todos buscamos encontrar o mesmo rumo de iluminação. O site Faith Counts inspira-se em várias pessoas, em especial na nova geração, os assim chamados milenares, que realmente estão praticando sua religião, incluindo pessoas como Elizabeth Smart, uma sobrevivente de rapto e abuso, e a atleta olímpica Missy Franklin, e muitos outros cuja história pessoal toca diretamente no cerne do que significa crer e viver religiosamente, seja qual for a religião professada. E foi essa fé, esse conhecimento de Deus, que Ele sempre me amaria, que me ajudou a sobreviver nos 9 meses seguintes e continua a ajudar-me até hoje. Encontrei a plena paz. Nunca senti nada assim antes. A religião era muito importante na minha infância, mas a fé não é uma coisa inata, é algo que a gente encontra. O site apresenta memes, blogs e várias vinhetas originais em estilo documentário, que já foram vistos por dezenas de milhões, com muitos exemplos de fé em fase de produção. Ao todo, os grupos religiosos representam mais de 100 milhões de americanos. O site Faith Counts é surpreendente até para os que já sentiram que estão no caminho certo. O crescimento foi incrível. Temos parceiros de várias religiões, incluindo católicos, mormons, adventistas, sikhs e judeus. E todos nos reunimos porque, apesar de acreditarmos em coisas diferentes do ponto de vista teológico e doutrinário, todos concordamos no poder da fé.
Fé é muito mais do que frequentar uma casa de adoração. Significa servir a comunidade e tentar tornar este mundo um lugar melhor. E como vemos tanto caos, tanto ódio em nosso mundo agora, a fé, sem dúvida, pode influenciar a vida das pessoas e realmente ensinar compaixão, amor, paz e graça às pessoas. É nisso que se concentra a fé. Para ver as últimas contribuições ou histórias por vir, acesse faithcounts.com. Ainda por vir, aquele filme do qual vocês tanto ouviram falar vai estar em cartaz em outros cinemas bem perto de sua casa. E mais, compartilhar a boa palavra em lugares improváveis. O filme Conheça os Mormons está entre os 40 documentários de maior bilheteria de todos os tempos. E está agora passando para o estágio 2. O filme está disponível no iTunes e em DVD e Blu-ray, e em breve também estará no Netflix. Conheça os Mormons tem uma sala de projeção conhecida. Tal como outras produções da igreja, ele está sendo exibido no Legacy Theater e em vários centros de visitantes e locais históricos da igreja. E mais recentemente, Conheça os Mormons teve seu lançamento internacional em países como México, Nova Zelândia, Austrália e nas Ilhas do Pacífico. Em 12 de março, a igreja doou a renda líquida de sua bilheteria nos Estados Unidos, 1,8 milhões de dólares, para a Cruz Vermelha Americana em um evento realizado em Salt Lake City. Há 2 feriados religiosos que todo o mundo cristão comemora com alegria e reverência e uma surpreendente uniformidade. E o Natal passado e a Páscoa atual proporcionaram à igreja a oportunidade de compartilhar sua fé centralizada em Cristo em lugares que muitos jamais esperariam. Começando pelo coração da Times Square, em Nova York, uma campanha de outdoors na época do Natal convidava o público a lembrar que ele é o presente, e a campanha não parou por aí. Um curta-metragem produzido pelo site mormon.org teve mais de 34 milhões de visualizações em 20 idiomas, mostrando cenas de Natal sobre o propósito maior, lembrar o milagre do nascimento de Jesus. Esperamos ter ampla divulgação por meio da mídia digital e pela internet e por outros meios aos quais não tínhamos acesso anteriormente. Mas esperamos que o compartilhamento um a um se torne muito pessoal. E a grande força da mensagem se espalha novamente pelas telas da internet, agora que a Páscoa chegou e a ressurreição de Cristo é lembrada. Para receber inspiração, acesse o site relives.mormon.org. O Museu de História da Igreja tem sido o mais importante acervo de itens que contam a história de nossos inícios, de Joseph Smith e de nosso povo. Desde as origens da Igreja na década de 1820 até os dias atuais. O cuidado com coisas descritas como inestimáveis, desde a máscara mortuária de Joseph e de seu irmão Hiram, que perderam a vida nos primeiros dias da igreja, até a crônica da migração pioneira para as montanhas do oeste e a construção dos primeiros templos de Utah. Mas sendo um edifício de 30 anos que sediou centenas de exposições e recebeu mais de 7 milhões de visitantes, chegou o momento de o museu receber um tratamento especial. Semestre passado, o Museu de História da Igreja fechou as portas para realizar uma reforma, com melhoramentos para uma nova era de exposições interativas e mostras históricas. Vamos concentrar-nos na história da igreja nesta exposição, cobrindo a vida do profeta Joseph Smith durante os primeiros anos da restauração. A exposição consiste em 8 diferentes sessões, partindo dos reavivamentos religiosos ocorridos nos Estados Unidos e percorrendo todo o tempo até o período de Nauvoo. A nova exposição do museu será reaberta no segundo semestre deste ano. Para saber mais, acesse history.lds.org/museu. Para os santos dos últimos dias que moram ou visitam a América do Norte, há muitos locais históricos da igreja no centro-oeste e nordeste do país. Acrescentem a isso a designação especial do Condado de Susquehanna, na Pensilvânia. Posso dizer que esse local é límpido e belo, com um espírito como o do bosque sagrado. No final de setembro, jornalistas foram convidados ao estúdio de cinema de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Provo, Utah, para ouvir sobre os planos da igreja para o desenvolvimento da propriedade histórica da igreja no Condado de Susquehanna, na Pensilvânia.
onde Joseph Smith, o fundador da igreja, traduziu o livro de Mórmon e recebeu o sacerdócio durante a restauração da igreja no século XIX. Para os santos dos últimos dias, esse é um local fundamental. Um curta-metragem sobre os acontecimentos daquela época também está sendo produzido para exibição no centro de visitantes. Especialmente agora, na era da internet, da televisão e do cinema, demos-nos conta de que as crianças, em especial, e as famílias saem dos locais históricos lembrando e entendendo melhor o que viram na tela de cinema ou nas exposições multimídia. O trabalho de reforma continua nas propriedades históricas do município de Oakland, Pensilvânia, incluindo uma réplica da casa onde Joseph e Emma moraram nos primeiros dias da igreja. A conclusão do local de Susquehanna está previsto para o segundo semestre deste ano. A seguir, vamos mostrar-lhes como a pesquisa de história da família está gerando entusiasmo entre os jovens. E visto e lembrado por milhões, cuidado por poucos, seu alegre trabalho é recompensado. Prepare-se para uma abordagem vívida da história da família. Em 11 de fevereiro, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias inaugurou o Centro de Descobertas Family Search, apresentando mostras interativas e outras atividades. Fomos para a prancha de projetos para criar uma experiência do tipo descoberta para os jovens e famílias, para que se sentissem bem-vindos e pudessem vivenciar sua história da família. Com o iPad, os visitantes passam por vários estandes para aprender mais sobre si mesmos e sua família, ter um vislumbre da cultura do passado e até registrar novas informações em sua árvore genealógica. As visitas são gratuitas. Para ver o que o Centro de Descobertas tem a oferecer, acesse familysearch.org/Discovery Center. Genealogia. Você está fazendo? Todos estão. Basta clicar o mouse. Blogueira, escritora e entusiasta de história da família, Tammy Smith está aproveitando o momento. Genealogia nunca foi tão fácil e o interesse continua crescendo. Mais de 21 mil pessoas dos Estados Unidos e do mundo inteiro estiveram em Salt Lake City para participar do Roots Tech, a maior conferência de história da família no mundo, patrocinada pelo Family Search. O maior crescimento da história da família é entre os jovens, porque eles têm muita facilidade com a tecnologia, e é aí que as coisas acontecem atualmente. Agora, no 5º ano do Roots Tech, as estatísticas mostram um acréscimo de 8 mil pessoas presentes. Elas foram lá para ver o que está motivando o crescente interesse pela história da família, desde novas formas de pesquisa de DNA e aplicativos de mídia social, até o preenchimento de sua árvore genealógica e a força das histórias pessoais. Como a tecnologia nos ajuda a conectar-nos uns com os outros em nível social, creio que isso nos faz querer pesquisar nossas raízes. Os milhares que participaram do Roots Tech também contaram com a presença de palestrantes especiais na conferência, incluindo a ex-primeira-dama Laura Bush e sua filha, Jenna Bush Hager. O escritor A.J. Jacobs explica os poucos graus que separam pessoas quase desconhecidas. E o músico Donny Osmond diz que a história da família é mais eficaz quando nos lembramos do que passamos e anotamos. Uma coisa que minha esposa e eu decidimos é que as histórias de nossos 5 filhos e de seus filhos, insignificantes ou inspiradoras, se tornam uma fonte de força para a sua posteridade. Na região do meio Atlântico de Washington, D.C., Maryland e Virgínia, milhares de voluntários santos dos últimos dias e seus amigos estão arregaçando as mangas para o dia de serviço anual. Uma ótima manhã servindo a uma comunidade necessitada. Há dezenas de bons relacionamentos sendo criados nesse empreendimento multiestados, desde a limpeza de espaços públicos até campanhas de arrecadação de alimentos. E entre eles estão os 400 alunos da Universidade George Mason, que foram a uma capela SUD do condado de Fairfax para coletar e fornecer alimentos para crianças que nem sempre têm o que comer. Esses pacotes contêm alimentos que vão para a mochila das crianças na tarde da sexta-feira e lhes proporcionam o sustento necessário no fim de semana. Muitas dessas crianças são de famílias que trabalham em 2 ou 3 empregos e o pai e a mãe não ficam em casa nos fins de semana. Agora, em seu 3º ano,
E com um mês inteiro de atividades voluntárias em sua programação, o dia de serviço conta com a participação de grupos religiosos, cerca de 50.000 pessoas da Igreja Luterana, Católica Romana, Batistas, Santos dos Últimos Dias, começando em 11 de setembro até o fim do mês. É muito mais fácil lembrar a história quando os monumentos históricos são cuidadosamente preservados, tal como os marinheiros que outrora serviram a bordo do USS Missouri e cuidaram dele antes de seu retorno a Pearl Harbor. Depois da Guerra do Pacífico, os missionários do Havaí vêm polindo, varrendo, lixando e preservando esse navio histórico há mais de uma década. São poucos que vêm servir em um lugar como este. E é realmente fantástico ver a história e poder ajudar a preservá-la. Em tributo a esse serviço contínuo realizado pela Igreja e por seus missionários, a Associação Memorial do USS Missouri presenteou uma placa especial feita com a própria madeira de teca do Convés do Missouri ao Elder Johnson, dos 70, e Stephen Warner, presidente da missão Honolulu, em nome de Thomas S. Monson, presidente da Igreja, que serviu na Marinha dos Estados Unidos. E quanto ao presidente da missão Stephen Warner, a lembrança de um corajoso serviço militar em sua família. Meu pai serviu na Segunda Guerra Mundial como piloto de caça em um porta-aviões. E ele me contava suas experiências. Estar em um navio da Marinha me traz a doce lembrança das histórias que meu pai contava sobre a Segunda Guerra Mundial. Adoro visitar o USS Missouri porque é quase como se eu fizesse parte da história, em especial quando limpamos o navio para que outras pessoas que vêm do mundo inteiro possam desfrutá-lo. Muito bem. Está tudo certo, então? Os missionários da igreja e os membros locais, desde o ano 2000, já doaram 27.000 horas de serviço voluntário. Desde então, muitos missionários trabalham todas as quartas-feiras. Os fanáticos por história conhecem o USS Missouri como o navio em que as hostilidades chegaram ao fim entre as forças aliadas e o Japão. O momento que tantos esperavam finalmente chegou, e quando se trata da construção de templos, há muitas coisas por vir. No tocante a nossos templos, adoramos os anúncios. Vai se tornar o segundo templo da igreja na cidade de Provo. E eles nos inspiram quando são terminados. Quero que uma menininha venha e faça isso. Essa aqui. E em breve, há vários novos templos espalhados por todo o hemisfério ocidental que estão prestes a ser dedicados nas semanas e meses que estão por vir neste ano. Começamos na América Latina com o Templo de Córdoba, Argentina. A abertura de terra desse templo foi em outubro de 2010 e ele será dedicado dia 17 de maio. Localizado na parte noroeste da cidade, o Templo de Córdoba, Argentina, será o segundo templo do país, juntamente com o de Buenos Aires. Indo para as Montanhas Rochosas, o Templo de Payson, Utah, será dedicado em 7 de junho. Esse templo em Payson servirá à Crescente Região, uma antiga comunidade rural no sul de Provo. De volta à América Latina, ao Templo de Trujillo, Peru, ao norte de Lima, a capital do país. A abertura de terra foi em setembro de 2011 e ele será dedicado em 21 de junho. Os santos dos últimos dias de Trujillo e de outras áreas do Peru viajavam um dia inteiro de carro até o Templo de Lima, o primeiro do Peru. Agora, voltando para o norte e para o coração dos Estados Unidos. O céu azul do vasto cenário rural de Indiana agora está tingido de uma pitada de dourado. A estátua do Anjo Moroni, folheada a ouro, é uma visão conhecida dos Mormons que frequentam o templo e um marco especial da construção do templo. Localizado no subúrbio de Carmel, um pouco ao norte de Indianópolis, o templo realizará uma visitação pública a partir de 17 de julho até 8 de agosto. A dedicação formal será em 23 de agosto. No sudoeste americano, um oásis de fé ilumina o caminho para a dedicação do templo de número 144 da igreja, em Phoenix, Arizona.
No dia 16 de novembro, o presidente Thomas S. Monson, o presidente Dieter F. Uchtdorf, da primeira presidência, o elder Dallin H. Oaks, dos 12, e o elder Kent F. Richards, dos 70, reuniram-se com outros líderes da igreja para dar as boas-vindas às famílias que foram testemunhar a cerimônia de colocação da pedra angular. Isso me lembra que o Salvador Jesus Cristo é a pedra angular de nossa igreja. O Salvador é o propósito e o motivo pelo qual construímos templos. Vocês vão para a missão, meninos? Sim. Acho que sim. E qual é o seu nome? E o seu? E qual é o nome do outro menino? Meu nome é Tom. Minutos após a cerimônia, o presidente Monson voltou para dentro do templo para a primeira de 3 cerimônias de dedicação, que foram testemunhadas por muitos e também transmitidas via satélite no Arizona. O término da construção do templo e sua dedicação são acompanhadas de muita alegria, mas ela é sempre bem recebida, especialmente pelos jovens. E neste caso, com uma apresentação de música e dança intitulada Seja uma Luz. Vocês são 4.300 jovens. Vocês têm um esplendor de bondade. O presidente Monson assistiu a tudo e saudou todos os jovens participantes, que mal podiam acreditar no que estava acontecendo. Apresentar-se para o profeta é o sentimento mais emocionante que um ser humano pode ter. Saber que ele está assistindo é simplesmente espetacular. E não era preocupante saber que ele estava vendo, era reconfortante. Se essa imagem os faz pensar que estão em um avião em baixa altitude, então estamos no caminho certo. O templo de Washington, D.C. tem um gêmeo em miniatura. Uma maquete detalhada em exibição no centro de visitantes, com a parede leste e o anexo ao lado removidos, para revelar o interior do templo. No dia de seu lançamento, em 10 de janeiro, Henry B. Eyring, da primeira presidência, foi ver o resultado, cumprimentar os convidados, muitos da comunidade interreligiosa, e compartilhar sobre o propósito dos templos nas práticas dos santos dos últimos dias. Essa maquete é extraordinária no sentido de que capta a beleza e o senso de reverência para se falar sobre o plano de salvação de um modo que não seria possível sem ela. Os convidados verão uma réplica do interior do templo, a sala celestial, a pia batismal, a sala de selamento e outras partes do templo de Washington, D.C. Assim, os visitantes conhecem o interior de um edifício que tem sido um marco geográfico da cidade desde sua dedicação original em 1974. Esta realmente é a casa do Senhor. E se vierem, não apenas para ver a maquete, mas também as outras exposições e ver o templo, é uma mensagem em si mesma. Logo adiante, a liberdade religiosa tem muitas vozes, mas poucas são tão veementes quanto as palavras de um apóstolo dirigindo-se à nova geração. Sempre ansiosos para ajudar os membros da igreja a manter-se conectados à direção de sua fé, a primeira presidência estende a mão para os membros por meio de um boletim informativo especial. A correspondência eletrônica será enviada mensalmente para os endereços de e-mail de milhões de pessoas em 10 idiomas. O boletim informativo teve seu primeiro teste em dezembro, centralizado na mensagem de Natal da primeira presidência. Outros temas virão, tanto espiritual quanto temporal. Os e-mails listados na conta SUD receberão o boletim informativo da primeira presidência. Para abrir uma conta, acesse ldsaccount.lds.org. Calorosas boas-vindas para o Elder Holland, que falou na Universidade Chapman em fevereiro, comemorando o 10º aniversário do Centro Interreligioso FISH, um centro de ajuda para estudantes que ele auxiliou há uma década, retornando para pedir ao público interreligioso que se erga contra as forças que querem negar-lhes a expressão da voz de sua consciência influenciada pela fé. Para contra-atacar essas tendências, todo cidadão deve insistir em seu direito constitucional
de exercer suas crenças e de expressar a voz de sua consciência em questões, não apenas na privacidade do lar ou santidade do púlpito, mas também em público, nas urnas e nos tribunais de justiça. Quando o tempo voa, alguns o descrevem como um minuto de Nova York. Há 50 anos, a igreja se viu diante da rara e fugaz oportunidade de montar um pavilhão e apresentar sua fé para cerca de 5 milhões de visitantes da Feira Mundial de Nova York, em 1964. E como um minuto de Nova York, a igreja teve que agir rapidamente para fazer parte do Momento Nova York durante a Feira Mundial. O aniversário do evento foi realizado em outubro passado, em Nova York. Elton Perry, dos 12, relembrou a correria daqueles dias para planejar e preparar o pavilhão Mormon. Eu saía do trabalho, pegava o metrô até a feira e ficava lá até às 10 da noite. Depois eu tinha que tomar o metrô, pegar o trem em New York Central até onde eu morava e na manhã seguinte acordar cedo e ir trabalhar. A pior parte era quando eu pegava no sono e ia parar em White Plains e tinha de esperar meia hora para pegar o trem de volta até onde eu morava. Naquela época, o Elder Perry morava e servia na igreja em Scardale, Nova York, e servia voluntariamente coordenando a mensagem e a experiência visual da igreja e a exibição do filme O Homem em Busca da Felicidade, um filme produzido pela igreja para explicar suas crenças e o propósito da vida. De onde vim? Mais de 5 milhões de pessoas visitaram o pavilhão Mormon durante a Feira Mundial, motivando alguns a filiarem-se à igreja. O Elder Perry pôde reunir-se com algumas dessas pessoas no aniversário de 50 anos realizado em Nova York. Preocupações humanitárias e familiares levaram líderes da igreja à América Latina. A irmã Burton, presidente-geral da Sociedade de Socorro, e a irmã Marriott, da Presidência Geral das Moças, reuniram-se com a primeira-dama do Uruguai, a senhora Maria Auxiliadora Delgado de Vázquez, e muitas outras ao fazerem outras paradas na Argentina, Paraguai e Chile. A viagem de 10 dias em fevereiro concentrou-se no bem-estar das crianças e famílias. É mais fácil saber para onde vamos quando sabemos de onde viemos. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, conta ainda mais com essa vantagem após ser presenteado com sua história da família, que remonta a mais de 6 gerações. Ele recebeu documentos personalizados, preparados pelos líderes locais da igreja na Inglaterra, quando o parlamento britânico estava em sessão, no dia 4 de fevereiro. A educação superior em breve terá um novo líder, e a BYU Idaho em breve terá um novo reitor. Clark Gilbert, diretor-presidente da Desert News e da Desert Digital Media, tornou-se o novo reitor da BYU Idaho, substituindo Kim Clark, que ocupou o cargo por uma década. O Elder Nelson, dos 12, fez o anúncio para a universidade. Gilbert assumirá o cargo em abril deste ano e fará o juramento no segundo semestre. A nomeação de Clark Gilbert faz dele o 16º reitor da BYU Idaho. O Centro de Treinamento Missionário de Provo, Utah, em breve passará por uma reforma, com a construção de vários edifícios para salas de aula e espaço de treinamento. Em 2 anos, o CTM de Provo será capaz de acomodar mais 700 missionários com melhorias nos estacionamentos subterrâneos, no paisagismo e nos edifícios com mais vidro e luz solar natural e espaços abertos. A igreja administra 15 centros de treinamento missionário no mundo inteiro, onde os missionários mormons aprendem sobre o evangelho restaurado e o idioma e a cultura do país no qual irão servir. Quando voltarmos, a alegria das crianças do mundo inteiro ilumina o Natal e as crianças da África do Sul têm algo para cantar para o restante do mundo. Como seriam os feriados sem aqueles personagens que aprendemos a amar para contar a história do Natal? É difícil imaginar. O Elmo tá tão animado para cantar com o coro do Tabernáculo Mormon! É difícil não sorrir e rir no último concerto de Natal com o coro do Tabernáculo Mormon e a orquestra da Praça do Templo. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear.
Não apenas no retorno do astro da Broadway Santino Fontana, mas os incomparáveis personagens da Vila Sésamo que aceitaram o convite. Enio, Beto, vocês estão aí? É claro que estamos, Grover. E está tudo pronto para a grande entrada de Fontino Santana. Enio, é Santino Fontana. Qual é o que eu disse? Santana Bobana. Santino Fontana! Banana? Enio! E trouxeram todos os seus amigos, pequenos e grandes, para apresentar o tradicional programa familiar que mais conseguiu se aproximar das crianças do público. E até trouxe de volta a criança que há no próprio Santino Fontana. É muito surreal estar em cena com eles, conversando com eles e vendo-os interagir comigo. Porque eu quero assistir ao show. Quero ver como é. Quero assistir. Let the whole world know it. Everyone who likes giving gifts say I. Na Vila Sésamo, nos orgulhamos desse elevado nível de excelência. E trabalhar com outra organização que tem um nível ainda mais elevado do que o nosso foi uma alegria e um privilégio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What else can I count? Sejam bem-vindos e Feliz Natal! Merry Christmas! Sempre tive esse sonho de poder convidar a maravilhosa equipe da Vila Sésamo. E depois de sonhar por anos, ver isso realmente acontecer é um sonho que se torna realidade para todos nós. Há poucas imagens que inspiram mais esperança do que a visão e o som de crianças cantando. Tudo aconteceu em Pretória, África do Sul, onde aproximadamente 100 crianças Sud, trajando sua melhor roupa de domingo, lideraram uma parada de 10.000 pessoas e cantaram em honra e memória a Nelson Mandela, o falecido líder da nação e renomado defensor dos direitos humanos. Cantando hinos como Vinde, ó Santos, até a estátua de Mandela que dá as boas-vindas aos que entram na capital do país, as crianças da primária se reuniram no palco para cantar Faz-me andar só na luz e outros hinos Sud enquanto abraçavam uma gravura de Cristo e seguravam bandeiras de seu país. A caminhada Memorial Nelson Mandela marca o primeiro aniversário de seu falecimento e preserva a influência da liderança de Mandela para dar fim à segregação e à opressão em seu país. Logo mais, suas habilidades na cozinha o levaram a viajar pelo mundo inteiro. Agora que ele parou de viajar, tem algo que ele quer enviar com os missionários antes de partirem. Além disso, o casamento tem uma nova equipe de consultores com uma mensagem unânime na parte 2 da Conferência do Vaticano. Como está a costelinha? Ótima! Venha para este lugar quando estiver com fome e conheça a refinada culinária internacional. Temos a tecnologia para cortar uma fatia de costelinha e de salmão. Mas esteja preparado para um cozinheiro talentoso que gosta de aconselhar seus clientes sobre o prato da noite. É isso que acontece quando você não obedece. Conforme está cozinhando, A comida faz parte da integração, tudo começa com uma refeição. Nascido no Vietnã com mãe budista e padrasto católico, Hy Fitzgerald é um exemplo de o Oriente encontra o Ocidente. Seu nome se pronuncia igual oi em inglês. Hy, tem uma mesa para dois? Claro que sim. Estou desempenhando o papel que me foi dado. Desde a infância, o amor que Hy tinha pelo mar e pela natureza sempre influenciou a como ele administra seu restaurante, com um forte senso comunitário que ele aprendeu na aldeia e que mais tarde o levou a se tornar membro da igreja nos Estados Unidos. Passei muito tempo com os missionários e, depois de filiar-me à igreja, eu queria ver se poderia ajudar os missionários. Todos de sua família participam na administração do restaurante, seguindo a direção de Hy, o que nos leva a seu mais recente empreendimento. Hy está inaugurando um curso de culinária para missionários em perspectiva que não sabem cozinhar.
Eles se esquecem porque estão atarefados, planejam sobre as pessoas com que vão falar, mas não sabem o que comer até estarem com fome. Um cozinheiro clássico com conhecimento em temperos aromáticos, necessidades de proteínas e nutrição complexa. Vê como funciona? Ele está inaugurando um curso que simplifica tudo. Eu queria que eles tivessem uma panela para fazer qualquer coisa, desde sopas até molhos, lasanhas, hambúrgueres. E há mais uma coisa depois de equipar os missionários com energia para o trabalho. Para onde quer que vão, estejam prontos para esta verdade universal. As pessoas sempre querem compartilhar comida. Aprendendo com as pessoas do país, vocês se tornam amigos e podem se sentir culturalmente à vontade onde quer que estejam, porque podem se relacionar com eles e compartilhar o Evangelho. É um processo, de fato, e Rai ficará contente em responder a qualquer pergunta sobre refeições feitas pelos missionários que ele ensinou depois que estiverem no campo. Até lá, continuarão cozinhando. O que estão dizendo? Não faça isso. Então não faça se tiver medo disso. Não se inscreva. Quando o assunto é casamento, todos começam a falar. Casei-me com ele porque o amo. É só uma questão de quando. Qual dia? E aqui, na Conferência do Vaticano, realizada pouco além da vista das pessoas, alguns dos defensores do casamento se reuniram para nos lembrar o quanto é importante o casamento, em uma época em que as mudanças sociais parecem questionar seu próprio significado e propósito. Aprendemos, da maneira difícil, que o desenvolvimento da sociedade depende de um casamento sadio e florescente. A família é insubstituível. Conforme comentamos anteriormente, Henry B. Eyring, da primeira presidência, deixou na conferência uma mensagem vigorosa sobre a natureza do casamento e da família. E suas palavras foram apoiadas por muitos, prontos para defender o casamento tradicional, que une o homem e a mulher, não apenas em termos espirituais, mas na própria sanidade das comunidades do mundo inteiro. Enviamos uma mensagem para nossos jovens e para os que estão preocupados com os pobres e desfavorecidos de que a família é uma fonte de cura e de justiça e a fonte do futuro, que o casamento é essencial para o benefício dos filhos e que o casamento é uma parceria. Não estamos ensinando nas escolas, não está sendo transmitido pela mídia. Acho que agora são os grupos religiosos que, por estranho que pareça, se tornaram os grandes especialistas e defensores do casamento. Há pessoas que acreditam na beleza do casamento, no poder da família, na vida, mas o testemunho que adquirimos nessa conferência é de como ele é rico, de como o amor cresce ao longo do tempo. E tenho certeza que vamos ver mais disso, vale mesmo a pena. Com a bênção e a participação do Papa Francisco, a Conferência do Vaticano reuniu cerca de 300 convidados e oradores e fez o lançamento de vários documentários que canalizam sua mensagem ecumênica global, deixando o líder Sudi, Henry B. Eyring e outros profundamente esperançosos. As famílias podem ser eternas. Esse é o otimismo que eu trouxe comigo. É algo universal que transcende os continentes. O desejo de perpetuar, de alguma forma, a família para sempre. Não creio que muitos acreditam ser possível, mas nós acreditamos. Aqui estamos, no Vaticano, em Roma, reunindo-nos de todas as religiões e convergindo de pontos diferentes e dizendo que acreditamos que o amor e o casamento têm um lugar no século XXI e que podemos curar o que os outros prejudicam. O casamento é o alicerce sobre o qual tudo mais é edificado. Tentem construir uma casa sem um alicerce firme. Pode parecer uma casa bonita por algum tempo, mas no final, os ventos vão soprar e as paredes vão acabar desabando. É melhor ter um alicerce bem estabelecido, para que quando os ventos soprarem, a casa consiga resistir. Estas foram as notícias internacionais da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de abril de 2015. Para ver a Igreja no Mundo, acesse mormonnewsroom.org.